A babá foi acusada de maltratar a criança, e o milionário viu o pingente em seu pescoço. Era o mesmo que ele entregou à sua filha antes dela sumir com a mãe há 18 anos. O sol da manhã entrava pelas enormes janelas da mansão Cardoso, criando reflexos dourados no piso de mármore italiano. Júlia Oliveira ajustou o delicado pingente em formato de coração que sempre carregava no pescoço e suspirou baixinho. Aos 18 anos, ela já havia aprendido que casas grandes como aquela guardavam segredos ainda maiores que seus cômodos. Júlia, a Tainá está te chamando. A voz de Neide ecoou pelos corredores com aquele tom que sempre a deixava ligeiramente desconfortável. A governanta tinha uma forma peculiar de falar, como se cada palavra fosse calculada, pesada antes de sair da boca. Já vou, dona Neide, Júlia respondeu. Guardando rapidamente o livro que estava lendo, mesmo sendo apenas a babá, ela aproveitava qualquer momento livre para estudar, sonhava em fazer faculdade de pedagogia um dia. Quando conseguisse juntar dinheiro suficiente, subiu correndo a escadaria de mogno, seus tênis fazendo um barulho surdo contra os degraus. A mansão sempre a impressionava. Era tão diferente do pequeno orfanato em Recife onde havia crescido. Às vezes, quando andava pelos corredores, tinha a estranha sensação de que já conhecia aqueles lugares, mas logo afastava esses pensamentos bobos da cabeça. Júlia, a vozinha doce de Tainá, a fez sorrir instantaneamente. A menina de 6 anos estava sentada na cama, ainda de pijama, com os cabelos cacheados todos bagunçados. Bom dia, princesa. Que cara é essa? Júlia sentou na beirada da cama e começou a pentear os cachos da menina com os dedos. Dormiu mal de novo. Tainá fez que sim com a cabecinha e se aninhou no colo de Júlia. Sonhei com a mamãe de novo. Ela estava cantando aquela música. O coração de Júlia se apertou. Helena, a mãe de Tainá, havia morrido de câncer 2 anos antes, e a menina ainda sofria com pesadelos. Qual música, amor? Aquela da boneca de vestido azul, você conhece? Júlia sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Por algum motivo, a melodia que Tainá começou a cantarolar lhe soava familiar, mas ela tinha certeza de que nunca havia escutado antes. É uma música muito bonita, Tainá. Sua mamãe devia cantar para você dormir, né? Cantava sim, mas agora quem canta para mim é você. Tainá sorriu e abraçou Júlia com força. Você nunca vai me deixar, né, Júlia? Nunca, minha boneca. Agora vamos nos arrumar. Seu pai deve estar esperando para tomar café com você. Eduardo Cardoso estava na sala de jantar, como sempre, lendo o jornal econômico com uma xícara de café preto na mão, aos 45 anos. Ele ainda era um homem bonito, mas Júlia sempre notava uma tristeza profunda em seus olhos castanhos. Era como se ele carregasse um peso invisível nos ombros. Bom dia, seu Eduardo, cumprimentou Júlia, segurando a mão de Tainá. Quando Eduardo levantou os olhos do jornal para olhar para ela, aconteceu de novo. Aquele momento estranho onde ele ficava parado. Como se estivesse vendo um fantasma, Júlia já havia se acostumado com esses episódios. No início, pensava que tinha feito algo errado, mas depois percebeu que não era nada pessoal. Bom dia, Júlia. Tainá. Ele abriu um sorriso forçado e fez um carinho na filha. Como está minha princesa hoje? Sonhei com a mamãe. Papai, ela estava cantando. Eduardo engoliu em seco e trocou um olhar rápido com Júlia. Que bom, filha. Tenho certeza de que ela estava feliz por te ver. Enquanto Tainá tomava café, Júlia aproveitou para organizar a agenda do dia, parque pela manhã, almoço, soninho da tarde e talvez uma sessão de desenho. A menina adorava desenhar, especialmente flores e borboletas. Júlia. Eduardo a chamou quando Tainá subiu para escovar os dentes. Como ela tem dormido, notou algo diferente. Bem, ela tem tido mais pesadelos ultimamente. Nada muito preocupante, mas... Júlia hesitou. Às vezes ela fala coisas estranhas, como se lembrasse de coisas que não deveriam fazer sentido para ela. Eduardo franzeu a testa. Que tipo de coisas? Músicas que ela não deveria conhecer, lugares da casa que nunca mostrei para ela. Júlia balançou a cabeça. Desculpa, deve ser bobagem minha. Não, não é bobagem, qualquer coisa que notar. Me avise, está bem. Júlia concordou e foi buscar Tainá. No caminho,
Cruzou com Neide no corredor. A governanta estava limpando um vaso de cristal com mais força do que o necessário. Neide, tudo bem? A mulher de 50 anos a olhou com uma expressão difícil de decifrar. Tudo ótimo, querida. Só cuidando da casa. Como sempre faço há 10 anos. Havia algo amargo na voz dela. Algumas pessoas aqui são valorizadas, outras são apenas parte da mobília. Júlia não soube o que responder. Neide às vezes falava por enigmas, e ela nunca conseguia entender direito. No parque, Tainá brincava no balanço enquanto Júlia a empurrava devagar. Era um dos momentos mais tranquilos do dia. A brisa mexia com seus cabelos castanhos, e o sol aquecia seu rosto. Inconscientemente, suas mãos foram para o pingente no pescoço. Júlia, de onde veio esse colar? Tainá perguntou de repente. Era da minha mãe, antes dela morrer. É a única coisa que tenho dela. A resposta saiu automática. Como sempre, era o que lhe haviam contado no orfanato. É muito bonito, tem alguma coisa escrita. Júlia nunca havia olhado direito. Tirou o pingente e examinou. Era delicado, de ouro verdadeiro. E havia algo gravado no verso, mas as letras eram tão pequenas que não conseguia ler. Não sei, amor. As letras são muito pequenas. Tainá parou de balançar e olhou para o pingente com curiosidade. Meu pai tem uma lupa no escritório. Podemos ver depois. Claro, se ele deixar. Quando voltaram para casa no final da tarde, Júlia ajudou Tainá com o banho e a colocou para dormir. A menina estava especialmente carinhosa, pedindo colo e abraços extras. Júlia, fala, amor. Você me ama mesmo, de verdade. O coração de Júlia se encheu de ternura. Claro que amo, Tainá. Você é muito especial para mim. Tanto quanto se eu fosse sua irmãzinha de verdade. Exatamente como se fosse minha irmãzinha de verdade. Tainá sorriu e fechou os olhos. Júlia ficou ali até ter certeza de que ela estava dormindo profundamente, quando saiu do quarto. Encontrou Eduardo no corredor. Ela dormiu bem? Sim, estava muito carinhosa hoje. Acho que está se sentindo mais segura. Eduardo assentiu, mas Júlia notou que ele parecia perdido em pensamentos. Júlia, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você lembra de alguma coisa da sua infância? Antes do orfanato. A pergunta a pegou de surpresa. Não muito. Tinha 5 anos quando cheguei lá. Por que pergunta? Eduardo hesitou. Curiosidade apenas. Boa noite, Júlia. Ele se afastou rapidamente, deixando-a confusa no corredor. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto no andar dos funcionários, Júlia ficou olhando para o pingente under a luz do abajur. Havia algo naquela casa que a mexia por dentro, como se peças de um quebra-cabeça estivessem tentando se encaixar, mas ela não conseguia ver a imagem completa. Do outro lado da mansão, Eduardo estava em seu escritório, olhando para uma foto antiga. Na imagem, uma menina de 5 anos sorria no colo dele, usando um pingente dourado em formato de coração. Lúcia, sua filha perdida há 13 longos anos. E 3 andares abaixo, Neide guardava cuidadosamente uma gravação que havia feito naquela tarde. Tainá chorando enquanto tropeçava acidentalmente na escada. Logo, muito em breve, ela colocaria seu plano em ação. 3 semanas depois, Júlia acordou com um sentimento estranho no peito. Havia algo diferente no ar da mansão, como se uma tempestade invisível estivesse se aproximando. Levantou-se e foi verificar Tainá, como fazia todas as manhãs. Encontrou a menina ainda dormindo, mas revirada na cama, os lençóis estavam todos bagunçados e ela parecia ter suado durante a noite. Quando Júlia se aproximou para acordá-la com carinho, notou algo que fez seu sangue gelar. Tainá, amor, acorda. Tocou delicadamente o ombro da criança. A menina abriu os olhos devagar, e Júlia viu imediatamente que algo estava errado. Havia uma marca roxa no braço de Tainá, como se alguém tivesse apertado com força. Meu Deus, Tainá, o que aconteceu com seu braço? A menina olhou para a marca e franziu a testa, confusa. Não sei, Júlia. Não lembro de ter batido em nada. Você caiu ontem? Machucou em algum lugar? Não. Tainá balançou a cabeça, mas parecia insegura. Acho que não. Júlia sentiu o coração acelerar. Examinou o braço da menina com mais cuidado. A marca era clara.
formato de dedos, como se alguém tivesse segurado com muita força. Isso não podia ter sido um acidente. Vem cá, vamos descer e mostrar para o seu pai. Tá bem. Durante o café da manhã. Eduardo ficou visivelmente perturbado ao ver a marca no braço da filha. Como isso aconteceu? Sua voz estava tensa. Não sabemos. Júlia respondeu, tentando manter a calma. Ela não lembra de ter batido em nada ontem. Neide, que estava servindo o café, se aproximou para ver. Nossa, que marca feia. Deve ter sido quando ela estava brincando no jardim ontem. Criança cai muito, né? Às vezes nem percebe na hora. Mas eu não caí. Tainá protestou baixinho. Filha, você pode não lembrar. Estava correndo muito ontem. Neide insistiu com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo não parecia convencido. Vou ligar para o Dedé, Maurício. Quero que ele dê uma olhada. 1 hora depois, Dedé Hersch, Maurício Batista, chegou à mansão. Era um homem alto, de óculos e extremamente gentil com crianças. Júlia sempre gostou dele. Era o único médico que conhecia que realmente escutava os pacientes pequenos. Vamos ver essa marca. Princesa, disse ele, ajoelhando-se na altura de Tainá. Examinou o braço da menina com cuidado, franzindo a testa. Júlia notou que ele tirou algumas fotos discretas com o celular. Tainá, você pode me contar como foi seu dia ontem, do que brincou? A menina contou sobre o parque, os desenhos, o jantar. Dr. Maurício ouvia atentamente, fazendo pequenas perguntas. Júlia percebeu que ele estava prestando atenção não só no que Tainá dizia, mas em como ela dizia. E de noite, dormiu bem. Tive pesadelos de novo. Sonhei que alguém estava no meu quarto, mas quando acordei não tinha ninguém. Eduardo e Júlia trocaram olhares preocupados. Dr. Maurício continuou o exame, verificando se havia outras marcas que pudessem ter passado despercebidas. Eduardo, preciso conversar com você em particular, disse o médico quando terminou. Os 2 homens se afastaram para o escritório, deixando Júlia com Tainá na sala. A menina estava quieta, brincando distraidamente com uma boneca. Júlia, fala, amor. Às vezes eu acordo de noite e sinto que tem alguém olhando para mim, mas quando olho não tem ninguém. Um arrepio percorreu a espinha de Júlia. Por que não me contou isso antes? Pensei que fosse da minha cabeça, como os pesadelos do escritório. Chegavam vozes abafadas. Júlia não conseguia entender o que estavam falando, mas o tom era sério, preocupado. Neide apareceu na sala com uma bandeja de biscoitos. Como está nossa princesinha? Bem, Júlia respondeu secamente. Havia algo no jeito que Neide a olhava que a incomodava profundamente. Sabe, Júlia, eu estava pensando. Você tem dormido bem? Notei que anda meio estressada ultimamente. Estou bem, obrigada. É que cuidar de criança é muita responsabilidade. Às vezes a gente se sente sobrecarregada e, bem, acaba descontando sem querer, né? Júlia a encarou chocada. Do que você está falando? Neide. Nada, só me preocupo com vocês duas. Neide deu um sorriso que definitivamente não chegava aos olhos. Se precisar de ajuda é só falar. Estou aqui há 10 anos. Conheço todos os cantos desta casa. Havia uma ameaça sutil nas palavras dela. E Júlia sentiu um frio na barriga, quando Dr. Maurício e Eduardo voltaram. O médico se ajoelhou novamente perto de Tainá. Princesa, vou receitar umas vitaminas para você ficar mais forte. Tá bem. E quero que me conte se aparecer qualquer machucado novo, por menor que seja. Tá bom, tio Maurício. Depois que o médico foi embora, Eduardo ficou visivelmente tenso o resto do dia. Júlia tentou perguntar o que haviam conversado, mas ele apenas disse que era precaução médica. À tarde, enquanto Tainá dormia, Júlia decidiu dar uma volta pelo jardim para clarear a cabeça. Estava preocupada, confusa, e algo no ar da casa parecia pesado demais. Foi quando ouviu vozes vindo da cozinha. Reconheceu imediatamente Neide falando ao telefone. Não, ainda não é a hora. Precisa ser gradual, sutil. Não podemos acelerar o processo. Uma pausa. Claro que tenho certeza. Maurício já está desconfiado. É exatamente o que queríamos. Júlia se escondeu atrás de uma coluna, o coração batendo forte. Sobre o que Neide estava falando e por que mencionou Dr. Maurício. Ela não suspeita de nada. É muito inocente, coitada. Vai ser fácil. Outra pausa. Não. Eduardo ainda não percebeu,
Mas quando perceber, será tarde demais. O sangue de Júlia virou gelo. Neide estava falando sobre ela. E o que Eduardo deveria perceber? Tenho que desligar. Vou verificar como está nossa princesinha. Júlia correu silenciosamente de volta para dentro da casa, subindo as escadas em passos rápidos. Quando chegou ao quarto de Tainá, encontrou a menina acordando do cochilo. Oi, Júlia. Sonhei com você. Comigo? Que legal. O que você sonhou? Você estava chorando. E tinha um homem de branco falando coisas ruins sobre você. Tainá se sentou na cama, ainda sonolenta. Mas eu falei para ele que você é boa, que você nunca me machucaria. As palavras da menina atingiram Júlia como um soco. Claro que nunca machucaria você, Tainá. Você sabe disso, né? Sei, mas acho que tem alguém aqui que não gosta de você. Por que diz isso? Às vezes escuto a dona Neide falando coisas. Ela usa palavras que não entendo, mas o jeito que ela fala não é legal. Júlia sentou na cama e abraçou a menina. Estava começando a entender que talvez não estivesse paranoica. Talvez realmente houvesse algo acontecendo naquela casa. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo estava especialmente silencioso. Observava Júlia com uma atenção que a deixou desconfortável. Júlia, ele disse de repente, há quanto tempo você trabalha aqui? 3 meses, senhor. E antes, onde trabalhava? As perguntas eram estranhas. Ele já sabia tudo isso. Em uma casa de família em Recife, por que pergunta? Curiosidade. Você já trabalhou com outras crianças antes da Tainá? Sim, algumas. Sempre gostei de cuidar de crianças. Eduardo assentiu, mas Júlia notou que ele anotou algo em um papel. Depois do jantar, quando estava arrumando os brinquedos no quarto de Tainá, a menina a chamou. Júlia, você conhece aquela música mesmo? A da boneca de vestido azul. Qual música, amor? Júlia parou o que estava fazendo. Tainá começou a cantarolar baixinho. Dessa vez, Júlia prestou atenção nas palavras e sentiu como se alguém tivesse despejado água gelada em suas costas. Ela conhecia aquela música. Não sabia como, não sabia de onde. Mas a melodia estava guardada em algum canto profundo da sua memória. Suas mãos começaram a tremer. Onde você aprendeu essa música, Tainá? Minha mamãe cantava, mas ela disse que aprendeu com meu pai, que era uma música muito especial deles. Júlia sentou na cama, sentindo as pernas fracas. Como era possível conhecer uma música que era especial de Eduardo e Helena? Júlia, você tá bem? Ficou branca. Estou sim, amor. Só. Me lembrei de algo, mas não era bem uma lembrança. Era mais como um eco distante, um fragmento de algo que deveria estar esquecido para sempre. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir, e do outro lado da casa, Eduardo estava no seu escritório, olhando para a foto de Lúcia e fazendo anotações em um caderno. As coincidências estavam se tornando impossíveis de ignorar, e no andar de baixo, Neide sorria satisfeita enquanto preparava a próxima fase do seu plano. Na manhã seguinte, Júlia acordou com o barulho de carros chegando na entrada da mansão. Olhou pela janela do seu quarto e viu 2 veículos estacionados, um carro oficial e outro que não reconheceu. Seu estômago se contraiu com uma sensação ruim. Vestiu-se rapidamente e correu para o quarto de Tainá. A menina ainda dormia, mas Júlia notou imediatamente que havia mais marcas roxas. Desta vez no pescoço, bem leves, mas visíveis. Meu Deus! Sussurrou, sentindo as mãos tremerem. Júlia! Eduardo apareceu na porta do quarto, acompanhado de uma mulher que ela não conhecia. Esta é Marta Silveira, assistente social do Conselho Tutelar. O mundo de Júlia começou a girar. Assistente social, Conselho Tutelar. O que está acontecendo? Preciso examinar a criança, disse Marta, com voz profissional e fria. Recebemos uma denúncia. Denúncia? Que denúncia? A voz de Júlia saiu mais alta que pretendia, e Tainá acordou assustada. O que está acontecendo? A menina perguntou, vendo todos os adultos ao redor da sua cama. Nada, amor. É só uma visita. Júlia tentou tranquilizá-la, mas sua própria voz estava trêmula. Marta se aproximou da cama. Tainá, eu sou a tia Marta. Vim conversar com você. Pode me mostrar esses machucados? A assistente social começou a examinar a menina. Fotografando cada marca com uma câmera profissional,
Júlia ficou paralisada, observando. As marcas no pescoço eram novas. Definitivamente não estavam lá na noite anterior. Tainá, quem fez isso com você? Marta perguntou gentilmente. A menina olhou confusa entre os adultos. Não sei. Eu não lembro de nada. Acordei assim. Você tem medo de alguém aqui em casa? Não. Tainá respondeu imediatamente. Júlia cuida bem de mim. Ela nunca me machucaria. Eduardo fechou os olhos como se sentisse dor. Marta continuou o interrogatório, perguntando sobre rotina, sobre quem tinha acesso ao quarto, sobre os pesadelos de Tainá. Júlia, Eduardo a chamou para o corredor. Preciso que você entenda a gravidade da situação. Alguém fez uma denúncia formal alegando que você tem maltratado Tainá. Isso é impossível. Eu jamais. Júlia sentiu as lágrimas começarem a brotar. Senhor Eduardo, o senhor me conhece? Sabe que eu amo essa menina? Eu sei. Júlia, mas as evidências. Ele apontou para o quarto onde Marta continuava examinando Tainá. As marcas são reais, e elas aparecem sempre após suas noites de plantão. Plantão? Que plantão? Eu durmo no meu quarto. Mas você tem acesso à casa toda durante a noite. A acusação atingiu Júlia como um tapa. O senhor realmente acha que eu faria isso? Eduardo hesitou. E nessa hesitação, Júlia viu que ele tinha dúvidas. Sua vida inteira desmoronou naquele momento. Senhor Cardoso. Marta apareceu na porta. Preciso que todos desçam. Vou fazer algumas verificações no quarto. No andar de baixo, Neide estava na sala, com uma expressão de falsa preocupação. Que situação terrível, disse ela balançando a cabeça. Eu sempre achei estranho, mas nunca quis acreditar. Estranho o quê? Marta perguntou, puxando um bloco de notas. Bem, a Júlia às vezes fica muito nervosa com a Tainá, especialmente quando a menina chora muito. Neide suspirou dramaticamente. Eu tentei conversar com ela algumas vezes, ofereci ajuda, mas ela sempre dizia que estava tudo bem. Júlia sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos seus pés. Isso não é verdade, Neide. Por que está falando isso? Querida, eu entendo que seja difícil aceitar, mas... Neide colocou a mão no coração. Numa dramatização perfeita. Semana passada mesmo, escutei a Tainá chorando no quarto dela bem tarde da noite. Quando fui ver, você estava lá, muito alterada. Ela tinha tido um pesadelo. Eu estava consolando, mas você estava gritando com ela, dizendo para parar de chorar. Isso é mentira! Júlia gritou. Desesperada, Marta fez várias anotações. Vou precisar verificar algumas coisas, Sr. Cardoso. Tem algum sistema de monitoramento na casa? Apenas nas áreas comuns. Nunca instalei câmeras nos quartos por questão de privacidade. Compreendo. Marta continuou escrevendo. E a senhora, Neide Batista, governanta da casa há 10 anos. A senhora dormia próximo ao quarto da criança. No andar de baixo, mas meu sono é leve. Sempre escuto quando algo está errado. Júlia olhava em choque para a mulher que havia lhe dado bom dia, alegremente por 3 meses. Como Neide podia estar inventando todas aquelas mentiras? Posso falar com a Tainá novamente? Marta perguntou, quando subiram. Encontraram a menina brincando no quarto, aparentemente mais calma. Marta sentou ao lado dela na cama. Tainá, você lembra da Júlia já ter ficado brava com você? A menina franziu a testa. Todo mundo fica bravo às vezes, mas a Júlia só fica quando eu não quero escovar os dentes. E ela já machucou você quando ficou brava? Não, Tainá respondeu enfaticamente. A Júlia me dá abraço quando fico triste. Ela canta para mim dormir. Marta fez mais anotações, mas Júlia notou que ela parecia estar procurando respostas específicas. Tainá, quando você acorda com esses machucados, você lembra de alguma coisa, qualquer coisa. A menina pensou um pouco. Às vezes escuto passos no corredor, mas penso que é a Júlia indo ao banheiro. Que tipo de passos? Altos ou baixos? Baixos como tênis. Júlia olhou para seus próprios pés. Estava usando tênis, mas Neide também usava sapatos baixos para trabalhar. Marta terminou a entrevista e pediu para falar com Eduardo em particular. Júlia ficou com Tainá, tentando manter a normalidade, mas a menina percebia que algo estava errado. Júlia, por que todo mundo está preocupado? É só uns adultos resolvendo coisas chatas, amor. Não se preocupa. Você vai embora. O coração de Júlia se partiu.
Não sei, Tainá. Espero que não. 1 hora depois, Marta voltou acompanhada de 2 policiais. Júlia sentiu suas pernas fraquejarem. Júlia Oliveira, a assistente social disse formalmente. Com base nas evidências encontradas e nos relatos coletados, você está sendo acusada de maus tratos contra a menor. Vai precisar nos acompanhar para prestar depoimentos. Que evidências? Júlia perguntou. Desesperada, encontramos isto no seu quarto. Marta mostrou um saco plástico com um gravador pequeno. Contém gravações que parecem ser da criança em situação de distress. Júlia nunca havia visto aquele aparelho na vida. Isso não é meu. Alguém colocou no meu quarto. Também encontramos brinquedos quebrados escondidos no seu armário. E um frasco com sedativo suave. Sedativo? Que sedativo? Júlia estava em pânico total agora. Um dos policiais se aproximou com algemas. Senhora, vai precisar vir conosco. Não, eu não fiz nada, Eduardo. Por favor, o senhor sabe que eu jamais... Mas quando olhou para Eduardo, viu um homem completamente perdido. Ele estava segurando algo na mão. O gravador que haviam encontrado no quarto dela. Júlia, ele disse com voz rouca. Preciso escutar isso antes de qualquer coisa. Apertou o play. A voz de Tainá saiu do aparelho, chorando e implorando. Para, Júlia. Está doendo. Por favor, para. O mundo de Júlia desabou completamente. Isso é uma armação. Eu nunca... Eduardo, é uma armação. Mas ela viu nos olhos dele que a dúvida havia se transformado em quase certeza. O homem que ela havia aprendido a respeitar e admitir. Agora a olhava como se fosse uma estranha perigosa. Foi quando o policial colocou as algemas que Eduardo viu. O pingente de Júlia havia saído por cima da blusa durante a confusão, e a luz da manhã incidia diretamente sobre ele. Eduardo parou de respirar. O coração dourado, delicado, com detalhes únicos que ele mesmo havia desenhado para o joalheiro, o fecho especial que havia pedido, a corrente fina que havia escolhido pessoalmente. Era idêntico, absolutamente idêntico ao pingente de Lúcia. Espera, ele disse, a voz saindo rouca. Espera 1 minuto. Todos pararam. Eduardo se aproximou de Júlia com passos cambaleantes, os olhos fixos no pingente. Onde você conseguiu isso? Eu disse. Era da minha mãe. Posso ver. Com mãos trêmulas. Eduardo pegou o pingente e o virou. Lá estava, gravada em letras microscópicas que ele havia pedido especialmente. Para Lúcia. Com amor eterno, papai. O objeto caiu de suas mãos como se queimasse. Eduardo se afastou, o rosto branco como papel. Isso é impossível, ele sussurrou. Isso é impossível. Senhor. Cardoso. Marta o chamou. Está tudo bem. Eduardo não respondeu. Olhava para Júlia como se estivesse vendo um fantasma. E talvez estivesse mesmo. Como uma órfã de Recife podia ter o pingente que ele havia mandado fazer exclusivamente para sua filha perdida. E então uma possibilidade terrível. Impossível começou a se formar em sua mente. Eduardo ficou paralisado por longos segundos, segurando o pingente como se fosse uma bomba prestes a explodir. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de todos os presentes. Senhor Cardoso, Marta repetiu. Preocupada com a palidez súbita do homem, o senhor conhece essa joia? Eduardo engoliu em seco, ainda olhando fixamente para Júlia. Eu preciso falar com vocês em particular, agora. Senhor, temos procedimentos a seguir. Um dos policiais disse. A suspeita precisa ser conduzida para 5 minutos. Eduardo interrompeu com uma autoridade que fez todos recuarem. 5 minutos e explico tudo. Júlia estava confusa. As lágrimas escorrendo pelo rosto. Não entendia por que Eduardo havia ficado tão abalado com seu pingente. Era apenas uma joia, mesmo que fosse bonita. Eduardo, ela implorou. Eu não fiz nada com a Tainá. Juro por Deus que não fiz. Alguém está armando contra mim. Ele a olhou com uma expressão indescritível. Uma mistura de choque, confusão e algo que poderia ser esperança. Júlia, esse pingente, onde exatamente você o conseguiu? Já disse, era da minha mãe. As freiras do orfanato me contaram que ela morreu no parto e deixou só isso. Que orfanato? Santa Clara, em Recife. Cheguei lá quando tinha 5 anos. Eduardo fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física.
Marta, por favor, me dê alguns minutos com ela, sem as algemas. Isso é irregular. Eu assumo total responsabilidade. Ela não vai fugir. Eduardo olhou diretamente para Júlia. Vai, Júlia. Ela balançou a cabeça, ainda sem entender nada. Os policiais trocaram olhares e relutantemente removeram as algemas. Eduardo guiou Júlia para seu escritório, fechando a porta atrás de si. Ela nunca havia estado ali antes. Era um ambiente masculino, com estantes de livros, uma mesa de mogno e várias fotografias nas paredes. Senta, ele disse, a voz ainda trêmula. Júlia se sentou numa poltrona de couro, enxugando os olhos com as costas da mão. Eduardo foi até uma gaveta da mesa e tirou algo de dentro. Uma caixa pequena, de veludo azul. Júlia, vou te mostrar algo. Quero que você me diga se reconhece. Ele abriu a caixa. Dentro havia um pingente idêntico ao dela, exatamente igual. Mesmo formato de coração, mesmos detalhes delicados. Mesma corrente fina, o mundo de Júlia parou de girar. Como? Como é possível? Este pingente, Eduardo disse, sentando na beirada da mesa. Eu mandei fazer há 18 anos. Era um presente para minha filha, Lúcia, no seu 5º aniversário. Mandei gravar uma mensagem especial na parte de trás. Ele pegou o pingente de Júlia novamente e mostrou a gravação microscópica. Para Lúcia, com amor eterno, papai. Eu não entendo. Júlia sussurrou. Como eu posso ter? Júlia? Eduardo a interrompeu, a voz carregada de emoção. Minha filha Lúcia desapareceu há 13 anos. Ela tinha 5 anos na época. Cabelos castanhos, olhos verdes, uma marca de nascença pequena no ombro esquerdo. Júlia instintivamente levou a mão ao ombro esquerdo. Onde havia uma pequena marca que sempre teve, Eduardo notou o gesto e seu rosto ficou ainda mais pálido. Isso é coincidência, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Tem que ser coincidência. 2 pingentes idênticos, feitos sob encomenda, com gravação personalizada. Uma menina que desapareceu aos 5 anos e outra que chegou a um orfanato na mesma idade. Eduardo balançou a cabeça. Não acredito em coincidências assim, mas eu me lembro do orfanato, me lembro das freiras, dos outros meninos. Se lembra de antes dos 5 anos. A pergunta atingiu Júlia como um soco. Ela tentou se forçar a lembrar, mas havia um vazio completo. Suas primeiras memórias eram mesmo do orfanato. Não, mas isso é normal, né? Criança pequena não lembra muito. Eduardo se levantou e foi até uma estante, tirando um álbum de fotos. Voltou e sentou ao lado dela. Quero que você veja algumas fotos. Me diga se alguma coisa desperta alguma lembrança. Ele abriu o álbum na primeira página. Havia fotos de uma menina pequena, 2, 3 anos, brincando num jardim que Júlia reconheceu imediatamente como sendo o da mansão. A menina era igualzinha a ela na mesma idade, ou pelo menos como Júlia imaginava que havia sido. É muito parecida comigo, ela admitiu, sentindo um arrepio. Eduardo virou a página. A menina agora estava um pouco maior, uns 4 anos, abraçada com uma mulher loira muito bonita. Esta é Helena, minha primeira esposa, mãe de Lúcia. Júlia olhou a foto com mais atenção. Havia algo familiar na mulher, mas não conseguia identificar o quê. E esta? Eduardo virou para a próxima página. Foi a última foto que tirei de Lúcia. A imagem mostrava uma menina de 5 anos, exatamente igual a Júlia, usando o pingente que agora estava em suas mãos. A menina sorria para a câmera, mas havia algo triste em seus olhos. Júlia sentiu uma dor estranha no peito, como se estivesse vendo algo que deveria lembrar, mas não conseguia acessar. Quando ela desapareceu. Há 13 anos, Jandira, minha segunda esposa na época, disse que levou Lúcia para visitar a família dela em Manaus, mas nunca voltaram. A voz de Eduardo ficou amarga. Depois descobri que Jandira tinha problemas com drogas. Devia dinheiro para pessoas perigosas. Quando tentei encontrá-las, foi como se tivessem sumido da face da terra. E o senhor acha que... Júlia não conseguiu terminar a frase. Acho que você pode ser minha filha, Júlia. Acho que você pode ser Lúcia. As palavras ecoaram no escritório como um trovão.
Júlia sentiu como se o mundo estivesse girando muito rápido. Isso é loucura. Eu sei quem sou. Tenho documentos, certidão de nascimento. Documentos podem ser falsificados. Mas as freiras me conheciam desde pequena. Júlia, Eduardo se inclinou para a frente. Você disse que chegou ao orfanato aos 5 anos. Não nasceu lá, de onde veio antes. Ela abriu a boca para responder, mas percebeu que não sabia. Sempre havia assumido que veio de alguma família pobre que não conseguiu cuidar dela, mas nunca havia questionado os detalhes. Eu nunca perguntei muito. Era doloroso demais. Eduardo pegou o telefone. Vou ligar para meu investigador particular. Ele vai verificar sua documentação, sua história no orfanato. Se você realmente é Lúcia. E se eu for? A pergunta saiu antes que Júlia pudesse pensar. E se eu for sua filha? Isso muda alguma coisa sobre Tainá, sobre as acusações. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Por um momento. Ele havia se esquecido completamente do motivo pelo qual estavam ali. Não sei, ele admitiu. Não consigo pensar direito agora. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Marta entrou, seguida pelos policiais. Senhor Cardoso, precisamos prosseguir com os procedimentos. Eduardo olhou para Júlia, depois para o pingente em suas mãos. Marta, gostaria de fazer um pedido. Com base em novas informações que surgiram, solicito que Júlia fique em prisão domiciliar aqui na mansão enquanto investigamos mais profundamente o caso. Prisão domiciliar, senhor. Ela é acusada de maltratar sua filha. Entendo, mas assumo total responsabilidade por ela e garanto que não haverá contato dessupervisionado com Tainá até esclarecermos tudo. Marta hesitou. Que novas informações? Eduardo mostrou os 2 pingentes. Tenho razões para acreditar que Júlia pode ser... Bem, que pode haver uma confusão sobre sua identidade real. Confusão de identidade não muda o fato de que uma criança está sendo machucada. Não muda, mas pode mudar quem está machucando. A implicação das palavras dele ficou no ar. Se Júlia era realmente Lúcia, se ela era filha de Eduardo, então alguém estava deliberadamente armando contra ela, alguém que tinha acesso à casa, aos quartos, que conhecia a rotina de todos. Marta fez várias anotações e depois concordou com a prisão domiciliar, mas com condições rígidas. Júlia não poderia ficar sozinha com Tainá. Não poderia sair da propriedade. E uma assistente social faria visitas surpresa regulares. Quando todos saíram, Eduardo e Júlia ficaram sozinhos novamente no escritório. Eduardo, ela disse baixinho, e se eu realmente for sua filha, e se todo esse tempo, não ouse sentir culpa por algo que não foi sua escolha, ele a interrompeu. Se você é Lúcia, então você foi vítima de um crime terrível. Alguém roubou 13 anos de nossas vidas. Júlia tocou o pingente no pescoço. Como vamos descobrir a verdade? Vamos investigar tudo. Sua documentação, o orfanato, Jandira e, principalmente, vamos descobrir quem está realmente machucando Tainá. Ele pegou o telefone novamente. Rogério, sou Eduardo Cardoso. Preciso que você venha aqui agora. Temos uma situação complexa. Enquanto Eduardo falava ao telefone, Júlia olhava pela janela do escritório. Lá fora, Neide estava regando as flores do jardim, mas Júlia podia jurar que a mulher estava observando a janela do escritório. E pela primeira vez, Júlia se perguntou: se alguém estava realmente armando contra ela, quem seria e por quê? 2 horas depois, Rogério Santos chegou à mansão. Era um homem de uns 50 anos, magro, com olhos penetrantes que pareciam ver tudo. Eduardo o havia contratado outras vezes para investigações discretas, sobre concorrentes empresariais, mas nunca para algo tão pessoal. Eduardo, pelo que entendi no telefone, você suspeita que essa moça pode ser Lúcia. Rogério olhou para Júlia com interesse profissional. Os pingentes são idênticos, Rogério, feitos sob encomenda, com gravação personalizada. Como é possível uma órfã de Recife ter a joia da minha filha? Rogério pegou os 2 pingentes e os examinou cuidadosamente com uma lupa. Realmente são idênticos. Até os riscos do uso são similares. Ele olhou para Júlia. Posso fazer algumas perguntas. Júlia assentiu, ainda abalada por tudo que havia descoberto. Qual sua primeira lembrança clara? Estar no orfanato?
Tinha 5 anos. Lembro que estava assustada, chorando muito. Irmã Teresa me deu um ursinho de pelúcia para me acalmar. E antes disso, nada. Júlia se concentrou, tentando forçar as lembranças. Às vezes tenho flashes, como pedaços de sonho, uma casa grande, um jardim com flores amarelas, uma mulher loira cantando. Eduardo se endireitou na cadeira. Helena adorava cantarolar, e tínhamos girassóis no jardim, flores amarelas. Mas podem ser apenas sonhos, Júlia protestou, ou coisas que imaginei depois de ver fotos. Que fotos? Rogério perguntou imediatamente. Bem, nunca vi fotos antes de hoje. Rogério fez anotações. Júlia, vou precisar de todos os seus documentos. Certidão de nascimento, carteira de identidade, histórico escolar, tudo. Estão no meu quarto. Vou buscar. Eduardo disse, levantando-se. Quando ele saiu, Rogério continuou o interrogatório. Júlia, você já sentiu que conhecia lugares que nunca havia visitado antes? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Déjà vu? Familiaridade inexplicável com ambientes. Júlia hesitou. Bem, quando cheguei aqui, na mansão, tive uma sensação estranha, como se já conhecesse alguns cômodos, mas pensei que fosse porque todas as casas ricas são parecidas. Quais cômodos especificamente? A cozinha, o jardim dos fundos e... Ela parou, lembrando-se de algo que havia esquecido. A biblioteca. Quando Eduardo me mostrou a biblioteca na primeira semana, eu sabia onde ficavam os livros de histórias infantis, sem ele me mostrar. Rogério anotou tudo. E quanto a Tainá, desde o primeiro dia, como foi a relação com ela? Imediata. Foi como se eu já soubesse cuidar dela, sabia exatamente como ela gostava que penteassem seu cabelo, que histórias preferia, até mesmo a forma como gostava de ser abraçada quando estava triste. Isso pode ser instinto maternal desenvolvido. Não, Júlia o interrompeu. Era mais que isso. Era como se eu lembrasse de ter cuidado de uma criança pequena antes. Mas isso é impossível. Sempre fui filha única no orfanato. Eduardo voltou com uma pasta de documentos. Rogério os examinou um por um, usando uma luz especial e uma lupa. Eduardo, estes documentos são falsos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Júlia sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Como assim falsos? A certidão de nascimento tem várias inconsistências. O papel é do tipo correto, mas a impressão é mais recente que deveria ser. E veja isso. Ele apontou para um carimbo. Este tipo de carimbo só começou a ser usado em 2012. Mas a certidão deveria ser de 2006. Júlia se levantou abruptamente caminhando até a janela. Isso quer dizer que eu não sei quem sou, que minha vida inteira é uma mentira. Quer dizer que alguém criou uma nova identidade para você. Eduardo disse suavemente. A pergunta é, por quê? Rogério continuou examinando os documentos. O histórico escolar também tem problemas. E olhem isso. Ele mostrou a carteira de identidade. O número não bate com os registros oficiais que consegui acessar pelo sistema. Então, quem sou eu? Júlia perguntou, as lágrimas voltando a brotar. Você é Júlia, Eduardo disse firmemente. Independente do que descobrirmos, você é a pessoa que cuidou da minha filha com amor e dedicação. Isso ninguém pode tirar de você. Nesse momento, Tainá apareceu na porta do escritório, acompanhada por Neide. Papai, por que a Júlia está chorando? Eduardo e Júlia trocaram olhares. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo havia virado de cabeça para baixo? Júlia está apenas um pouco triste, amor, Eduardo disse. Mas vai ficar bem. Eu posso abraçar ela. Neide imediatamente interferiu. Tainá, lembra que agora você não pode ficar sozinha com a Júlia. A menina franziu a testa. Mas por quê? Ela não fez nada de ruim. É apenas uma regra temporária, Eduardo explicou. Vem cá. Você pode dar um abraço nela, mas eu vou ficar aqui do lado. Tainá correu para Júlia e a abraçou com força. Júlia, você não vai embora, né? Não sei, amor. Depende de algumas coisas que os adultos precisam resolver. Eu vou sentir sua falta. Você é a melhor babá do mundo.
Algo na forma como Tainá disse isso fez uma memória fragmentada aparecer na mente de Júlia. Uma lembrança de uma criança pequena, dizendo palavras parecidas. Lúcia, você é a melhor irmã do mundo. Júlia se afastou abruptamente de Tainá, levando a mão à cabeça. A lembrança havia sido tão vívida que quase podia sentir o cheiro de talco de bebê. Júlia, o que foi? Eduardo se aproximou. Preocupado. Eu tive uma lembrança. Uma criança dizendo que eu era a melhor irmã do mundo. Ela olhou para Tainá com confusão. Mas isso não faz sentido. Eu nunca tive irmãos. Eduardo parou de respirar. Lúcia costumava brincar de ser irmã mais velha. Dizia que quando o bebê nascesse, ia cuidar muito bem dele. Que bebê? Helena estava grávida quando Lúcia desapareceu. Perdemos o bebê depois do trauma. Eduardo se sentou pesadamente. Lúcia ficou muito feliz quando soube que ia ter um irmãozinho. Tainá, que estava escutando a conversa sem entender muito, puxou a saia de Júlia. Júlia, você lembra daquela música que você canta pra mim, a da boneca de vestido azul? Que música? Amor. Tainá começou a cantarolar. Desta vez, Júlia não apenas reconheceu a melodia, lembrou-se das palavras, todas elas. Boneca de vestido azul, cabelos de dourado mel, vou te levar para o céu onde mora o meu anel. As palavras saíram automaticamente da boca de Júlia. Eduardo ficou branco como papel. Como você sabe essa música? Eu não sei. Simplesmente sei. Essa música, Eduardo disse com voz trêmula, Helena inventou para Lúcia. Nunca escrevemos, nunca gravamos. Era só nossa. Como você pode conhecer uma música que só 3 pessoas no mundo sabiam? Rogério estava anotando tudo freneticamente. Júlia, preciso que você se concentre. Tente lembrar mais coisas sobre essa época. Qualquer coisa. Júlia fechou os olhos, tentando forçar as lembranças. Há um homem. Um homem que sempre me dava bombons quando estava triste. Que tipo de bombons? Pequenos, de chocolate ao leite, embrulhados em papel dourado. Eduardo se levantou tão abruptamente que derrubou a cadeira. Meu Deus, eu sempre dava bombons Ferrero para Lúcia quando ela ficava triste. Ela adorava desembrulhar o papel douradinho. Isso ainda pode ser coincidência. Júlia começou a dizer, mas foi interrompida por outra memória. Havia um quarto com papel de parede de borboletas cor-de-rosa e uma boneca grande, quase do meu tamanho, sentada numa cadeira de balanço. Eduardo não conseguiu mais falar. Apenas apontou para a porta do escritório com mão trêmula. O quarto de Lúcia, ele sussurrou. Está exatamente como você descreveu. Nunca mudei nada. A boneca ainda está lá. Júlia sentiu como se estivesse caindo num buraco profundo. As lembranças começaram a voltar como uma avalanche, correndo pelos corredores da mansão, brincando no jardim, sendo ninada para dormir por Helena. O cheiro do perfume de Eduardo quando ele a abraçava. Meu Deus, ela sussurrou. Eu sou mesmo Lúcia. Papai, Tainá puxou a calça de Eduardo. A Júlia é minha irmã. Eduardo se ajoelhou na altura da filha, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, minha princesa. Júlia é sua irmã Lúcia. Ela voltou para casa. Neide, que havia ficado em silêncio observando toda a cena, deu um passo para trás. Seu rosto havia ficado pálido. E Júlia notou que suas mãos estavam tremendo. Isso é maravilhoso, Neide disse, mas sua voz soava forçada. Que coincidência incrível! Rogério olhou para a governanta com interesse. Senhora, a senhora trabalha aqui há quanto tempo? 10 anos. Então conheceu Lúcia quando criança? Sim, claro. E não reconheceu Júlia quando ela chegou aqui. Neide hesitou apenas um segundo, mas foi suficiente para Rogério notar. Bem, ela mudou muito. 13 anos fazem diferença. Realmente fazem. Rogério concordou, mas continuou observando Neide com atenção. Júlia, ou Lúcia, olhou ao redor do escritório onde havia descoberto sua verdadeira identidade. Mas mesmo com essa revelação incrível, uma pergunta permanecia. Se ela era realmente filha de Eduardo, quem estava machucando Tainá e por que estavam tentando incriminá-la? 3 dias depois da descoberta sobre a identidade de Júlia, Rogério chegou à mansão com uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão sombria no rosto. Eduardo o recebeu no escritório.
onde Júlia já estava esperando. Nos últimos dias, ela havia recuperado várias memórias da infância, mas ainda havia enormes lacunas em sua mente. O que descobriu? Eduardo perguntou assim que o investigador se sentou. Prepare-se, porque o que vou contar é muito pior do que imaginávamos. Rogério abriu a pasta e espalhou vários documentos na mesa. Consegui rastrear toda a documentação falsa de Júlia. O orfanato Santa Clara realmente existe, mas não tem nenhum registro de uma Júlia Oliveira chegando em 2012. Júlia sentiu o estômago revirar. Como assim? Eu me lembro das freiras, dos outros meninos. Você deve ter passado por lá, mas não da forma que pensa. Rogério puxou uma foto. Encontrei esta enfermeira, Zuleide Santos, que trabalhava numa clínica clandestina em Manaus na época do desaparecimento de Lúcia. A foto mostrava uma mulher de meia idade, magra, com olhos cansados. Ela concordou em falar comigo depois que descobriu que estava com câncer terminal. Disse que quer limpar a consciência antes de morrer. Eduardo se inclinou para a frente. O que ela contou? Em 2012, uma mulher chamada Jandira Farias procurou a clínica com uma menina de 5 anos. Disse que precisava que a criança esquecesse algumas coisas para poder começar uma vida nova. O silêncio no escritório era absoluto. Júlia sentia como se estivesse flutuando fora do próprio corpo. Zuleide disse que Jandira estava desesperada. Devia dinheiro para traficantes. Havia vendido a menina para quitar as dívidas, mas precisava que a criança não lembrasse do passado para não criar problemas. Vendido. A voz de Eduardo saiu como um rugido. Ela vendeu minha filha. Foi pior que isso. Rogério pegou outro documento. Eles não apenas apagaram as memórias de Lúcia com drogas experimentais, mudaram sua aparência física, cortaram e escureceram o cabelo, fizeram pequenos ajustes faciais com cirurgia plástica rudimentar. Júlia levou as mãos ao rosto instintivamente. Meu rosto foi alterado. Apenas detalhes pequenos. O suficiente para que quem a conhecia antes não a reconhecesse imediatamente. Depois criaram uma identidade completamente nova e a colocaram numa rede de adoção clandestina. Eduardo estava visivelmente nauseado. E eu procurando minha filha por todo o país enquanto ela estava sendo... Ele não conseguiu terminar a frase. A enfermeira ainda tem os registros médicos, Rogério continuou. Documentaram todo o processo. É evidência suficiente para processar todos os envolvidos. Onde está Jandira agora? Eduardo perguntou, a voz carregada de raiva. Aí que a coisa fica mais complicada. Ela sumiu logo depois de vender Lúcia. Ninguém a viu desde então. Mas tenho uma pista. Alguém a viu numa favela em Manaus há 2 anos, completamente destruída pelas drogas. Júlia finalmente conseguiu falar. E quem? Quem me comprou? Rogério hesitou. Uma rede de pessoas que comercializa identidades falsas, algumas para adoção ilegal, outras para trabalho escravo doméstico disfarçado. Trabalho escravo. Eduardo se levantou abruptamente. Sim, crianças eram adotadas por famílias que as usavam como mão de obra gratuita. Júlia teve sorte. Acabou numa família que pelo menos não a maltratava fisicamente, apenas a fazia trabalhar em troca de casa e comida. As memórias começaram a voltar para Júlia como um soco no estômago. A família dos Santos, em Recife, eles haviam dito que a adotaram do orfanato, mas agora ela se lembrava. Nunca teve brinquedos, sempre trabalhava na casa, cuidava dos filhos verdadeiros do casal. Quando os Santos morreram num acidente de carro 2 anos atrás, Júlia ficou sozinha. Rogério continuou. Foi quando ela finalmente conseguiu escapar e começou a trabalhar como babá. Escapar, Eduardo repetiu amargamente. Minha filha teve que escapar. Júlia estava em choque, processando todas as informações. Então eu nunca realmente morei no orfanato. Provavelmente passaram você por lá apenas o tempo necessário para criar alguns registros falsos e algumas memórias superficiais. O suficiente para você acreditar que cresceu lá. Eduardo se aproximou de Júlia e a abraçou. Minha filha, o que fizeram com você? Mas isso ainda não explica quem está machucando Tainá, Júlia disse, tentando se concentrar no presente. Se eu sou realmente sua filha, quem quer me incriminar? Rogério puxou mais um documento. Aí entra a parte mais perturbadora da investigação. Consegui acesso aos registros financeiros da casa. Alguém tem feito transferências regulares para uma conta em nome de Zuleide Santos.
a enfermeira que participou do apagamento da memória de Lúcia. Não, outra Zuleide Santos, esta aqui. Ele mostrou uma foto. Irmã de Neide Batista. O mundo parou para Eduardo e Júlia. Neide. Eduardo sussurrou. Neide está envolvida nisso. A mais, investigando o passado de Neide, descobri que ela sempre soube quem Júlia realmente era. Há registros de ligações entre ela e pessoas envolvidas na rede de tráfico de identidades. Júlia sentiu como se fosse vomitar. Neide sabia que eu era Lúcia o tempo todo. Não apenas sabia. Ela orquestrou sua vinda para esta casa. Eduardo ficou de pé, caminhando nervosamente pela sala. Por quê? Por que Neide faria isso? Rogério pegou o último documento da pasta. Porque Neide Batista não é apenas a governanta, Eduardo. Ela é sua meia-irmã. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Minha. O quê? Filha bastarda de Augusto Cardoso, seu pai, nasceu de um relacionamento que ele teve com uma empregada doméstica quando você era adolescente. Neide nunca foi reconhecida oficialmente, nunca recebeu herança, sempre foi tratada como funcionária. Eduardo se sentou pesadamente. O rosto nas mãos. Meu pai nunca me contou. Aparentemente, Augusto manteve isso em segredo mesmo de você. Mas Neide sempre soube e sempre ressentiu o fato de você ter tudo o que ela achava que merecia. Então ela trouxe Lúcia de volta para... Para quê? Vingança. Rogério disse simplesmente. Que vingança maior que fazer você acreditar que sua própria filha estava maltratando a outra filha, fazer você rejeitar Lúcia novamente, desta vez por sua própria escolha. Júlia sentiu náusea. Ela estava me usando. Todo esse tempo, ela estava me usando para me destruir. E destruir Eduardo no processo. Imaginem a culpa que ele carregaria pelo resto da vida, achando que havia condenado a própria filha. As marcas na Tainá. Eduardo começou a conectar os pontos. Neide fazia durante a noite. Depois que todos estavam dormindo, ela tem acesso a todos os quartos, conhece a rotina da casa perfeitamente. Meu Deus, Júlia sussurrou. E ela plantou aqueles itens no meu quarto, o gravador, os brinquedos quebrados. Tudo parte do plano. Ela provavelmente gravou a própria Tainá durante algum pesadelo e editou o áudio. Eduardo se levantou abruptamente. Onde está Neide agora? No andar de baixo, preparando o almoço. Júlia respondeu automaticamente. Vamos confrontá-la. Eduardo, espera. Rogério o segurou. Precisamos ter cuidado. Se ela perceber que descobrimos, pode fazer algo drástico. Lembra que ela ainda tem acesso a Tainá. Como se tivessem invocado a situação, escutaram um grito vindo do andar de cima. Era Tainá. Os três correram para as escadas. Encontraram a menina no corredor, chorando e segurando o braço. O que aconteceu, amor? Eduardo se ajoelhou ao lado da filha. Eu caí da escada. A dona Neide disse que era melhor eu não contar para ninguém porque você ia ficar bravo comigo. Eduardo e Júlia trocaram olhares. Neide apareceu no topo da escada, com uma expressão de falsa preocupação. Que susto! A Tainá tropeçou aqui em cima. Mas não foi nada grave, não é, querida? Mas desta vez, Eduardo prestou atenção nos detalhes. As marcas no braço de Tainá eram muito específicas, muito precisas, para terem sido causadas por uma queda. E pela primeira vez em 10 anos, Eduardo olhou para Neide e viu não a governanta dedicada, mas uma estranha que havia estado em sua casa todo esse tempo, planejando destruir sua família. Neide, ele disse com voz controlada. Precisamos conversar. Eduardo pediu para Rogério levar Tainá para o jardim, enquanto ele e Júlia confrontavam Neide no escritório. A governanta entrou com sua postura habitual, respeitosa, mas com aquele olhar calculista que Júlia agora percebia ter sempre estado ali. Sente-se, Neide, Eduardo disse, a voz controlada mais tensa. Aconteceu alguma coisa, senhor Eduardo? A Tainá está bem. A Tainá está ótima, mas você e eu precisamos esclarecer algumas coisas. Eduardo se posicionou atrás da mesa, criando uma barreira física entre eles. Há quanto tempo você sabe que Júlia é na verdade Lúcia? Neide piscou várias vezes, mas manteve a expressão neutra. Desculpe, não entendi a pergunta. Não finja, Neide. Sabemos tudo sobre a rede de tráfico, sobre a enfermeira Zuleide.
sobre como Lúcia teve sua memória apagada. Por um momento, Neide manteve a fachada. Depois, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios. Não era um sorriso agradável. Sabem tudo. Ela se recostou na cadeira, relaxando completamente. Duvido muito. A mudança em sua postura foi dramática. A governanta submissa havia desaparecido, substituída por uma mulher fria e calculista. Neide, Júlia sussurrou, assustada com a transformação. Olá, Lúcia, Neide disse com uma ironia cruel. Ou prefere que eu chame de Júlia? Devo dizer que você cresceu muito bonita, apesar de tudo que passou. Eduardo se inclinou para a frente, as mãos apoiadas na mesa. Por que, Neide? Por que fez isso conosco? Conosco. Neide riu. Um som amargo. Eduardo, você realmente é tão ingênuo assim? Você acha que isso é sobre vocês? Então, sobre o que é? Neide se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Tainá brincava com Rogério. É sobre justiça. É sobre finalmente receber o que sempre foi meu por direito. Que direito? O direito de ser reconhecida como filha de Augusto Cardoso. O direito de ter uma parte da herança que meu pai deixou. O direito de não ser tratada como uma criada na casa que deveria ser parcialmente minha. Eduardo ficou pálido. Você realmente é sua irmã? Sim, querido irmãozinho. Filha bastarda que Augusto teve com minha mãe quando ela trabalhava aqui como cozinheira. Neide se virou para ele, os olhos brilhando com anos de ressentimento acumulado. Você tinha 15 anos quando nasci. Lembra da Rosa? A cozinheira que foi demitida de repente. Eduardo balançou a cabeça, tentando se lembrar. Vagamente. Claro que lembra vagamente. Por que prestaria atenção numa empregada grávida sendo expulsa de casa? Mas eu me lembro de tudo que minha mãe me contou. Como Augusto a seduziu, prometeu cuidar dela e depois a chutou para fora quando descobriu a gravidez. Júlia observava em silêncio, tentando processar que havia passado 3 meses sendo cuidada por alguém que a odiava profundamente. Quando Augusto morreu, Neide continuou. Pensei que talvez você fosse diferente, que talvez me reconhecesse, me desse um lugar de direito nesta família. Mas não. Você me manteve como governanta, pagando um salário miserável, enquanto herdava tudo. Neide, eu não sabia. Não sabia porque não quis saber, ela gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. 10 anos trabalhei nesta casa, vendo você viver a vida que deveria ser parcialmente minha, vendo você criar filhos numa mansão enquanto eu dormia no quartinho dos fundos. Eduardo tentou se aproximar, mas ela o impediu com um gesto. Quando Helena morreu e você se casou com aquela drogada da Jandira, pensei que talvez fosse sua punição, mas aí você teve Lúcia, essa princesinha que recebia tudo o que eu nunca tive. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você sempre me odiou, mesmo quando eu era criança. Odiar é uma palavra forte. Neide sorriu friamente. Eu invejava uma criança de 5 anos que tinha tudo o que me foi negado. Então, quando Jandira apareceu desesperada, querendo se livrar de você para pagar suas dívidas, você ajudou, Eduardo completou, a voz carregada de horror. Eu facilitei, conhecia pessoas, sabia como fazer Lúcia desaparecer de uma forma que nunca fosse encontrada. Jandira achou que estava vendendo a filha para traficantes. Mas na verdade eu estava orquestrando tudo. Por quê? Júlia perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que não apenas me matou? Porque isso seria misericórdia demais. Neide respondeu sem hesitar. Morte seria rápida. Eu queria que você sofresse. Queria que Eduardo sofresse. Queria que vocês vivessem com a dor da separação por anos. Eduardo se sentou pesadamente. Meu Deus, Neide. Eu procurei Lúcia durante 13 anos. E eu adorei cada minuto da sua agonia. Vê-lo se consumindo de culpa. Gastando fortunas com investigadores. Se casando e se separando porque não conseguia superar a perda. Neide estava claramente saboreando a confissão. Mas isso ainda não era suficiente. Então você trouxe Lúcia de volta, Júlia disse, começando a entender toda a extensão do plano. Exato. Que vingança mais poética que fazer Eduardo rejeitar a própria filha, fazer ele acreditar que Lúcia estava maltratando Tainá. Neide riu novamente.
Imaginem a culpa que ele carregaria. A filha que procurou por 13 anos, rejeitada por suas próprias mãos. E Tainá? Eduardo perguntou. A voz trêmula. Como pode machucar uma criança inocente? Tainá é apenas um meio para um fim. Algumas marcas, alguns hematomas estratégicos, nada que cause dano permanente. Você está doente, Júlia sussurrou. Eu estou vingada, Neide corrigiu. Ou quase, porque o plano ainda não terminou. O que quer dizer? Neide olhou para o relógio. Em alguns minutos, a assistente social Marta chegará para uma inspeção surpresa. Ela encontrará evidências ainda mais comprometedoras contra Júlia. E desta vez, não haverá prisão domiciliar. Eduardo se levantou abruptamente. Que evidências? Digamos que Tainá terá uma queda ainda mais séria hoje à tarde. E desta vez, haverá testemunhas que viram Júlia perto da escada no momento exato. Você não pode fazer isso. Posso e vou, e sabe por quê? Porque depois que Júlia for presa definitivamente, vou contar a verdade para Eduardo. Vou assistir ele se destruir sabendo que mandou a própria filha para a cadeia. O plano diabólico de Neide estava se revelando em toda sua crueldade. Ela não queria apenas vingança. Queria destruição psicológica completa. E depois? Eduardo perguntou, visivelmente abalado. Depois vou embora desta casa com uma boa indenização, porque se Eduardo não me pagar, contarei para a mídia toda a história. Imaginem as manchetes. Magnata manda filha perdida para a prisão. Júlia sentiu uma raiva crescer dentro dela. Você é um monstro. Sou uma mulher que foi privada de sua herança a vida inteira e hoje finalmente recebo o que é meu. Nesse momento, escutaram a campainha da entrada. Neide sorriu triunfante. Ah, deve ser a Marta. E vejam só. Ela olhou para o relógio novamente. Na hora exata em que Tainá vai ter sua próxima queda. Eduardo correu para a janela e viu Marta subindo os degraus da entrada. No jardim, Tainá brincava alegremente com Rogério, sem saber que estava sendo usada como peça num jogo cruel. Rogério está com ela, Eduardo disse, tentando se tranquilizar. Rogério vai ter que atender a porta quando a campainha tocar novamente. Neide disse casualmente. E nesse momento, Tainá estará sozinha no jardim. Por acaso perto da fonte de mármore onde é muito fácil escorregar. Você não vai chegar perto da minha filha, Eduardo disse, se posicionando entre Neide e a porta. Não preciso chegar perto dela, querido irmão. Já deixei tudo preparado. Eduardo olhou pela janela novamente e viu que havia uma poça d'água suspeita perto da fonte. Onde antes o chão estava seco, a campainha tocou novamente. Rogério hesitou, olhando entre Tainá e a casa. Vai logo, Rogério, Neide murmurou. Atende a porta. Eduardo percebeu que precisava agir rápido. Neide havia preparado tudo meticulosamente. Em questão de minutos, Tainá se machucaria acidentalmente, enquanto Júlia estava na casa. E desta vez haveria testemunhas oficiais. Júlia, ele disse rapidamente. Corre lá fora e não deixe Tainá sair perto da fonte. Mas quando se virou, Neide estava segurando uma chave na mão. A chave do escritório. Tarde demais, ela disse, trancando a porta por dentro. O show está apenas começando. Eduardo começou a forçar a porta do escritório, enquanto Júlia corria para a janela. Tentando alertar Rogério, lá fora, o investigador finalmente cedeu aos toques insistentes da campainha e se dirigiu para a entrada da mansão, deixando Tainá brincando sozinha perto da fonte. Rogério, não! Júlia gritou, batendo no vidro da janela. Neide observava a cena com satisfação diabólica. Ele não pode te ouvir daqui, querida. E em poucos segundos, Eduardo conseguiu arrombar a fechadura e os dois correram escada abaixo. Mas quando chegaram à porta dos fundos, Neide havia trancado também essa saída. Ela planejou tudo, Eduardo disse desesperado, procurando outra forma de sair. Do jardim, ouviram Tainá gritando. Correram para a janela da sala e viram a menina no chão perto da fonte, segurando a perna e chorando. Meu Deus! Júlia tentou abrir a janela, mas estava travada. Neide apareceu na sala, sorrindo. Ops! Parece que nossa princesinha escorregou. Eduardo se virou para ela com uma fúria que Júlia nunca havia visto. Você vai pagar por isso. Não, Eduardo. Quem vai pagar é a Júlia, porque Marta vai chegar aqui
e encontrar Tainá machucada enquanto a babá estava dentro de casa. Nesse momento, escutaram vozes vindas da entrada. Marta havia chegado e Rogério estava explicando a situação. Perfeito, Neide murmurou. Agora é só esperar ela descobrir Tainá no jardim. Mas algo inesperado aconteceu. Uma terceira voz se juntou à conversa na entrada. Uma voz feminina, rouca, que fez Neide empalidecer instantaneamente. Jandira, ela sussurrou, o sangue sumindo do rosto. Eduardo e Júlia se entreolharam. Correram para a janela da frente e viram uma mulher magra, visivelmente destruída pelas drogas, falando animadamente com Marta e Rogério. Eu preciso ver minha filha, a mulher dizia. Preciso pedir perdão para minha Lúcia. Neide entrou em pânico. Isso não estava no plano. Jandira deveria estar morta. Parece que seu plano não foi tão perfeito assim, Eduardo disse. Aproveitando a distração de Neide para destrancar a porta dos fundos, eles correram para o jardim onde Tainá ainda chorava no chão. Eduardo se ajoelhou ao lado da filha, examinando sua perna. Não está quebrada, ele disse aliviado. Apenas um roxo. Júlia abraçou Tainá, tentando consolá-la. Foi só um sustinho. Amor, papai está aqui. Rogério apareceu correndo, seguido por Marta e pela mulher que era claramente Jandira, mesmo depois de tantos anos destruída pelas drogas. Eduardo, Jandira gritou ao vê-lo. Eu sabia que um dia eu teria que... Ela parou abruptamente quando viu Júlia. Lúcia. O reconhecimento foi instantâneo. Mesmo com todas as mudanças físicas que Júlia havia sofrido, Jandira se aproximou cambaleando, as mãos tremendo. Minha filha, meu Deus, minha filha. Você não é minha mãe, Júlia disse friamente. Você me vendeu. Jandira começou a chorar descontroladamente. Eu sei que não mereço perdão. Mas preciso contar a verdade. Preciso contar tudo o que aconteceu. Marta, que havia ficado observando a cena em choque, finalmente reagiu. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Esta mulher, Eduardo apontou para Jandira, é minha ex-esposa. Ela sequestrou minha filha há 13 anos e a vendeu para traficantes. Não, Jandira protestou. Não foi bem assim. Deixa eu explicar. Rogério se aproximou do grupo. Talvez seja melhor escutarmos o que ela tem a dizer. Jandira se sentou numa cadeira do jardim, claramente exausta. Parecia ter envelhecido 30 anos desde a última vez que Eduardo a havia visto. Eduardo, eu nunca quis machucar Lúcia. Quando saí daqui com ela, estava fugindo dos traficantes. Devia muito dinheiro. Eles estavam ameaçando matar a gente. Então por que não pediu ajuda? Eduardo perguntou, a voz carregada de mágoa. Porque tinha vergonha. Porque sabia que você ia me odiar se descobrisse que estava viciada de novo. Jandira enxugou os olhos com a manga da blusa suja. Pensei que conseguiria me livrar das drogas e voltar com Lúcia, mas aí os traficantes nos encontraram em Manaus. Júlia se aproximou, apesar de toda a raiva que sentia. O que aconteceu então? Eles disseram que ou eu pagava a dívida, ou eles matariam nós duas. Foi quando uma mulher apareceu com uma proposta. Que mulher? Marta perguntou. Fazendo anotações. Neide. Ela disse que conhecia uma forma de Lúcia desaparecer sem ser morta, que ela ficaria segura numa família nova, com uma identidade nova. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco. Neide estava lá, em Manaus. Sim, ela disse que era sua irmã, que estava tentando proteger Lúcia de você. Proteger de mim. Ela disse que você tinha problemas mentais, que maltratava a menina, que estava fazendo isso para salvar Lúcia. Jandira olhou para Eduardo com olhos arrependidos. Eu estava tão desesperada, tão confusa com as drogas. Acreditei nela. Júlia sentiu náusea. Então você entregou uma criança de 5 anos para uma estranha. Neide mostrou documentos. Disse que tinha uma família boa esperando para adotar Lúcia. Disse que ela seria feliz. Teria uma vida melhor que a que eu podia oferecer. E o dinheiro? Rogério perguntou. Neide pagou suas dívidas. Jandira assentiu envergonhada. Ela pagou os traficantes. Disse que era melhor assim, que todo mundo ficaria seguro.
Menos Lúcia, Eduardo disse amargamente. Eu achei que estava salvando ela. Neide disse que deixariam Lúcia manter o pingente para que um dia, se ela quisesse, pudesse procurar pela família verdadeira. Marta parou de escrever. Que pingente? Júlia mostrou o coração dourado no pescoço. Este. Sempre achei que era da minha mãe biológica. Neide disse que era um sinal. Jandira continuou. Que se Lúcia um dia encontrasse o caminho de volta para casa, seria porque era destino. Destino! Eduardo quase gritou. Ou parte do plano diabólico dela. Nesse momento, Neide apareceu na porta dos fundos da casa. Havia escutado toda a conversa e sabia que seu plano havia desmoronado completamente. Jandira, ela disse com voz controlada. Você não deveria estar aqui. Neide. Jandira se levantou cambaleando. Pensei que você tinha morrido. Alguém me disse que eu havia morrido. Interessante. Quem disse isso? Uma mulher na favela. Disse que a Neide que ajudou com a menina tinha morrido de overdose. Neide riu sem humor. Essa era minha irmã Zuleide. Ela realmente morreu. Overdose intencional quando descobriu que estava com câncer. Rogério se aproximou de Neide. Então você usou a identidade da sua irmã morta para manter contato com a rede de traficantes. Zuleide sempre foi a parte operacional do esquema quando ela morreu. Assumiu o controle total. Marta finalmente entendeu a gravidade da situação. Senhora Neide, você está sendo acusada de participação em sequestro, falsificação de documentos e maus tratos contra menor. Prove. Neide desafiou. É a palavra de uma viciada contra a minha. Tenho as gravações das conversas que você teve com Zuleide, Rogério disse, tirando um gravador do bolso, incluindo os detalhes sobre como trouxe Lúcia de volta para destruir Eduardo. O rosto de Neide ficou branco. Isso é impossível. Zuleide estava gravando tudo antes de morrer. Deixou as evidências com um advogado, com instruções para entregá-las caso algo acontecesse com ela ou com qualquer membro da família Cardoso. Ela traiu você, Eduardo disse, olhando para Neide com uma mistura de raiva e pena. Mesmo morta, sua irmã ainda tentou proteger minha família. Neide se sentou no chão do jardim, finalmente derrotada. Todos os seus anos de planejamento e vingança haviam desmoronado numa única tarde. Tudo o que eu queria, ela sussurrou, era ser reconhecida. Era ter uma família. Você teve uma família, Eduardo disse tristemente. Eu teria te reconhecido como irmã se soubesse a verdade. Mas você escolheu o ódio. Marta fez sinal para os policiais que haviam chegado com ela. Neide Batista, você está presa. Enquanto levavam Neide, Jandira se aproximou de Júlia uma última vez. Lúcia, eu sei que não mereço, mas você pode me perdoar um dia. Júlia olhou para a mulher destruída que havia sido sua madrasta e depois para Eduardo, que segurava Tainá no colo, sua verdadeira família. Não sei se posso perdoar, ela disse honestamente, mas posso tentar entender. Era um começo. Uma semana depois da prisão de Neide, a mansão Cardoso finalmente respirava um ar de paz que não havia sentido em anos. Júlia, que agora sabia ser Lúcia, estava no jardim com Tainá, ensinando a menina a plantar girassóis quando Eduardo apareceu correndo pela porta dos fundos. Júlia, Lúcia, ele gritou, visivelmente agitado. Neide escapou. O sangue gelou nas veias de Júlia. Como assim, escapou? Rogério acabou de ligar. Houve um problema no transporte para o fórum hoje de manhã. O carro que levava ela para a audiência se envolveu num acidente. Na confusão, ela conseguiu fugir. Tainá largou a pazinha que estava usando para cavar e correu para o pai. Papai, a dona Neide vai voltar. Eduardo pegou a filha no colo, tentando manter a calma. Não sei, princesa, mas vamos ficar todos juntos até encontrarem ela, tá bem? Júlia se levantou, limpando a terra das mãos. Havia algo errado naquela situação. Eduardo, Neide conhece esta casa melhor que qualquer um. Se ela quer se vingar, vai tentar voltar aqui. É exatamente o que estou pensando. Já chamei a polícia e... Um ruído vindo de dentro da casa os interrompeu. Era como se alguém tivesse derrubado algo no andar de cima. Levem Tainá para o carro, Eduardo sussurrou. Agora. Mas antes que pudessem se mover, Neide apareceu na porta dos fundos. Seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas rasgadas do acidente. E havia um corte sangrando na testa. Mas o que mais assustou Júlia
foi o olhar em seus olhos, um brilho perigoso de quem não tinha mais nada a perder. Olá, família, Neide disse com uma voz estranhamente calma. Sentiram minha falta? Neide, Eduardo disse, empurrando Tainá para trás de si. Você precisa se entregar. Fugir só vai piorar sua situação. Piorar? Ela riu. Um som sem humor. Eduardo, minha situação não pode piorar. Passei uma semana numa cela, sendo tratada como criminosa comum, enquanto vocês estavam aqui brincando de família feliz. Júlia notou que Neide mantinha uma das mãos escondida nas costas. O que você quer, Neide? Quero o que sempre quis. Justiça, reconhecimento. Neide deu um passo para frente. Mas já que isso é impossível, me contento com uma coisa: garantir que vocês nunca mais sejam felizes. Tia Neide, Tainá disse com sua voz de criança. Por que você está brava? Eu fiz alguma coisa errada. A pergunta inocente da menina pareceu desestabilizar Neide por um momento. Você não, querida. Você nunca fez nada errado. Você é inocente em tudo isso. Então por que você me machucou? A pergunta direta de Tainá atingiu Neide como um tapa, por primeira vez desde que começara sua vingança. Ela pareceu realmente ver o que havia feito. Eu só queria que seu pai sofresse como eu sofri a vida inteira. Mas machucar as crianças não faz os adultos felizes, Tainá disse. Com a lógica simples de uma criança de 6 anos, faz todo mundo triste. Eduardo aproveitou a hesitação de Neide para se aproximar mais. Tainá está certa, Neide. Olha o que toda essa vingança te trouxe. Olha onde você está agora. Eu estou onde sempre estive, Neide respondeu amargamente. Do lado de fora, olhando para dentro. Excluída da família que deveria ser minha também. Mas você se excluiu, Júlia disse, dando um passo cuidadoso para o lado, tentando se posicionar entre Neide e Tainá. Você escolheu o ódio em vez de conversar. Escolheu destruir em vez de construir. E você, Neide se virou para Júlia com fúria renovada. Você teve tudo entregue de bandeja. Mesmo depois de ter sido arrancada desta casa, encontrou o caminho de volta. Mesmo depois de tudo que passei para destruir você, ainda conseguiu a família feliz que eu nunca tive. Eu não tive nada de bandeja, Júlia respondeu, a própria raiva crescendo. Passei 13 anos da minha vida sem saber quem era. Fui usada como escrava doméstica, maltratada, humilhada, e mesmo assim não escolhi destruir pessoas inocentes. Porque você é perfeita, não é? A filha dourada que pode fazer qualquer coisa e ainda ser amada. Eu não sou perfeita. Cometi erros, tive raiva, senti ódio, mas escolhi perdoar. Escolhi tentar construir algo novo em vez de destruir o que restava. Neide finalmente revelou o que estava escondendo. Uma faca de cozinha. Bem, talvez seja a hora de você entender como é perder tudo o que ama. Eduardo se posicionou imediatamente na frente das filhas. Neide, pare. Se você tem raiva, é de mim. Não machuque elas. Não, Eduardo. A dor que você vai sentir vendo suas filhas sofrerem é muito maior que qualquer coisa que eu possa fazer diretamente com você. Foi nesse momento que Júlia tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de recuar, ela se adiantou, ficando entre Neide e Tainá. Se você quer machucar alguém, ela disse com voz firme, machuca a mim, deixa Tainá fora disso. Ela é inocente. Júlia, não, Eduardo gritou. Mas algo na postura de Júlia, a forma como se colocou protetivamente na frente da irmã, despertou uma memória em Neide. Uma lembrança de 13 anos atrás, quando Lúcia sempre protegia os meninos menores no orfanato durante suas breves visitas. Você sempre fez isso, Neide sussurrou, baixando ligeiramente a faca. Mesmo pequena, você sempre protegia quem era mais fraco. E você também pode escolher proteger em vez de machucar, Júlia disse, estendendo a mão na direção de Neide. Não é tarde demais para mudar. É sim! Neide balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer. Já fiz coisas demais. Já machuquei pessoas demais. Então pare agora. Pare antes de machucar mais alguém. Por um momento, pareceu que Neide ia largar a faca. Seus ombros relaxaram, e ela olhou para Tainá com algo que poderia ser remorso. Mas então, o som de sirenes policiais ecoou pela rua, e a expressão de Neide endureceu novamente. Não,
ela disse, levantando a faca. Não vou deixar que me levem de novo. E não vou deixar que vocês sejam felizes enquanto eu apodreço numa cadeia. Ela avançou na direção de Tainá. Mas Júlia se jogou na frente da irmã. A faca encontrou seu ombro em vez do peito da menina. O grito de dor de Júlia ecoou pelo jardim. Eduardo se lançou sobre Neide, lutando para desarmar ela, enquanto Tainá chorava desesperadamente. Júlia, Júlia! A menina se ajoelhou ao lado da irmã, que estava sangrando no chão. Tainá, Júlia sussurrou, lutando contra a dor. Corre para dentro de casa. Liga para o tio Maurício. Não vou te deixar. Vai, amor. Eu vou ficar bem. Enquanto Eduardo e Neide lutavam, chegaram os policiais. Em poucos minutos, Neide estava novamente algemada, desta vez com segurança reforçada. Dr. Maurício chegou pouco depois, encontrando Júlia sendo atendida pelos paramédicos. O ferimento não era grave. A faca havia atingido apenas tecido muscular. Você vai ficar bem, ele disse, examinando o corte. Mas foi muito corajoso o que fez. Não foi coragem, Júlia respondeu, olhando para Tainá, que estava sendo consolada por Eduardo. Foi amor. Quando você ama alguém, proteger é instinto. Quando levaram Neide pela segunda vez, ela parou e olhou para trás. Júlia, ela chamou. O quê? Você. Você realmente me perdoaria, depois de tudo o que fiz. Júlia olhou para a mulher que havia destruído sua infância, separado sua família e tentado destruir sua vida novamente. Mas viu também uma pessoa quebrada, consumida pelo ódio e pela dor. Neide, ela disse finalmente. Perdão não significa esquecer. Não significa que o que você fez foi certo. Mas sim, um dia, talvez eu consiga perdoar. Não por você, mas por mim. Porque carregar ódio dói mais em quem carrega que em quem recebe. Neide assentiu lentamente e deixou-se levar pelos policiais. Horas depois, quando a noite havia caído e a casa finalmente estava em paz, Eduardo, Júlia e Tainá se sentaram juntos no sofá da sala. Papai, Tainá perguntou, aninhada entre eles. A dona Neide não vai mais voltar. Não, princesa. Desta vez ela vai ficar longe por muito tempo. E a Júlia não vai mais embora. Eduardo olhou para Júlia, sua filha perdida e encontrada. Nunca mais, Tainá. Nossa família está finalmente completa. Júlia tocou o pingente no pescoço e sorriu. Depois de 13 anos, ela estava em casa. 6 meses depois dos eventos que mudaram suas vidas para sempre. A mansão Cardoso vivia seus dias mais felizes. O sol de manhã entrava pelas janelas da sala de estar, onde Eduardo trabalhava em seu laptop enquanto observava Júlia e Tainá brincando no jardim, as duas meninas, porque Tainá insistia que Júlia era sua irmã menina, não irmã adulta. Estavam plantando mais girassóis no canteiro que havia se tornado o canto favorito delas na propriedade. Papai, Tainá entrou correndo. Com terra até nos cabelos, os girassóis da Lúcia estão maiores que os meus. Eduardo sorriu ao ouvir o nome verdadeiro da filha. Depois de muito conversar, haviam decidido que ela seria chamada pelos 2 nomes. Júlia no dia a dia, Lúcia em momentos especiais da família. Talvez seja porque a Lúcia tem mais experiência plantando. Ele respondeu, abraçando a filha caçula, ou porque ela conversa com eles, Tainá disse, como se fosse óbvio. Ela sempre fica sussurrando coisas para as plantas. Júlia entrou logo depois, limpando as mãos numa toalha. Não é sussurrar, é cantar. As plantas gostam de música. Que música você canta para elas? Eduardo perguntou. Curioso. A música da boneca de vestido azul. A mesma que a mamãe Helena cantava para mim. O sorriso de Eduardo se encheu de emoção. Nos últimos meses, as memórias de Júlia haviam retornado quase completamente. Não de forma traumática, mas gradual e suave, como pétalas de flores se abrindo devagar. Falando em música, Eduardo disse, levantando-se. Tenho uma surpresa para vocês duas. Que surpresa? Tainá perguntou, pulando de animação. Vem comigo. Ele as guiou até o antigo quarto de Lúcia, que havia permanecido intocado por 13 anos durante os últimos meses. Júlia havia visitado o cômodo várias vezes, recuperando lentamente as lembranças de sua infância. Mas agora o quarto estava diferente. Eduardo havia mandado reformar tudo, mantendo os elementos que Lúcia amava.
mas adaptando o espaço para uma jovem de 18 anos. Meu Deus! Júlia sussurrou, cobrindo a boca com as mãos. O papel de parede de borboletas ainda estava lá, mas agora combinado com uma decoração mais madura, a cama era maior, havia uma escrivaninha nova para seus estudos e a boneca grande ainda ocupava lugar de honra numa poltrona especial. Papai! Tainá correu pelo quarto. Ficou lindo. Agora a Lúcia vai morar aqui para sempre. Se ela quiser, Eduardo disse, olhando para Júlia. Este quarto sempre foi seu, e sempre será. Júlia se aproximou da janela, a mesma onde costumava sentar para ver o jardim quando era pequena. Eduardo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você é minha filha. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que passou. Uma batida na porta interrompeu o momento. Dor, Maurício apareceu sorrindo. Espero não estar interrompendo, mas trouxe alguém que queria ver vocês. Atrás dele estava Jandira, mas uma versão completamente diferente da mulher que haviam encontrado no jardim 6 meses antes. Estava limpa, com roupas simples, mas arrumadas, e havia uma luz de esperança em seus olhos que não existia antes. Lúcia, ela disse timidamente. Posso entrar? Júlia hesitou apenas um segundo antes de assentir. Nos últimos meses, Jandira havia se internado numa clínica de reabilitação custeada por Eduardo. Era sua forma de tentar compensar, mesmo que parcialmente, os anos perdidos. Como você está? Júlia perguntou, mantendo certa distância. Bem, fazem 4 meses que estou limpa. Jandira mostrou uma medalha pequena que trazia no pescoço. E fazem 2 meses que comecei a trabalhar como voluntária numa instituição para crianças abandonadas. Eduardo se aproximou. Tainá ainda em seus braços. Como está se sentindo? Melhor. Não boa, não ainda, mas melhor. Jandira olhou para Tainá. Você deve ser a Tainá. Sua irmã Lúcia fala muito de você. A Lúcia conversa com você. Tainá perguntou surpresa. 1 vez por semana, Júlia explicou. Vamos devagar, mas estamos tentando. Jandira tirou algo do bolso. Um envelope pequeno e amarelado. Lúcia, trouxe algo que é seu. O que é? Uma carta que Helena escreveu para você pouco antes de morrer. Ela me pediu para entregar quando você fosse mais velha. Jandira estendeu o envelope com mãos trêmulas. Guardei todos esses anos. Mesmo nos momentos piores, nunca me desfiz dela. Júlia pegou a carta. O coração batendo forte. O envelope tinha seu nome. Para minha querida Lúcia. Escrito na letra delicada que ela vagamente se lembrava. Posso ler agora. Claro, filha. Com mãos cuidadosas, Júlia abriu o envelope e retirou 2 folhas de papel. Começou a ler em voz alta. Minha querida Lúcia, se você está lendo esta carta, significa que mamãe não pode mais estar aí para te guiar. Mas quero que saiba que cada dia que passei sendo sua mãe foi o maior presente da minha vida. Você sempre foi uma menina especial. Lúcia, corajosa, gentil, protetora, mesmo pequena. Você já cuidava de todos ao seu redor. Tenho certeza de que cresceu para ser uma mulher maravilhosa. Se um dia você se sentir perdida, lembre-se, o amor verdadeiro nunca morre. Mesmo quando as pessoas que amamos partem, elas continuam vivendo em nossos corações. Eu estarei sempre com você, no seu sorriso, na sua bondade, na forma como você cuida das pessoas que ama. Seu pai é um homem bom, Lúcia. Se estão lendo isso juntos, sejam felizes, aproveitem cada momento, cada abraço, cada risada. A vida é preciosa justamente porque é frágil. E se você tiver irmãos, ame-os como eu sei que você sabe amar. Seja para eles a irmã protetora que sempre foi, com todo o meu amor eterno. Mamãe Helena P.S. No meu porta-joias. Guardei algo especial para você. Peça para seu pai mostrar. Quando Júlia terminou de ler, não havia um olho seco na sala. Até Tainá, que não havia conhecido Helena, estava emocionada. Papai, Júlia disse com voz embargada. Você sabe o que ela guardou? Eduardo assentiu. Saindo rapidamente do quarto, voltou alguns minutos depois com uma pequena caixa de veludo. Sua mãe mandou fazer isto pouco antes de morrer. Disse que era para quando você completasse 18 anos. Júlia abriu a caixa e encontrou um anel delicado,
com uma pequena esmeralda rodeada por diamantes minúsculos. É um anel de formatura, Eduardo explicou. Helena disse que queria te dar algo para marcar sua passagem para a vida adulta, acontecesse quando acontecesse. Júlia colocou o anel no dedo. Servia perfeitamente. É lindo, Tainá sussurrou. Igual aos seus olhos, Dr. Maurício, que havia observado toda a cena em silêncio. Se aproximou. Lúcia, posso dizer uma coisa? Claro. Em toda minha carreira como médico, raramente vi uma família se reconstruir de forma tão bonita depois de tanta dor. Vocês são prova de que o amor realmente supera qualquer obstáculo. Eduardo abraçou as duas filhas. Maurício está certo. Perdemos 13 anos, mas temos o resto da vida pela frente. E eu? Tainá perguntou. Vou ter a Lúcia para sempre. Para sempre e um dia. Júlia respondeu, beijando a testa da irmã. Jandira se dirigiu para a porta, mas Júlia a chamou. Jandira? Sim. Obrigada por guardar a carta, por tentar se recuperar, por me trazer de volta para casa, mesmo que de forma torta. Jandira assentiu, as lágrimas escorrendo. É o mínimo que posso fazer. E Lúcia? Fala. Sua mãe estava certa. Você se tornou uma mulher maravilhosa. Depois que todos saíram, Eduardo, Júlia e Tainá ficaram sozinhos no quarto reformado. Papai, Júlia disse, olhando pela janela para o jardim onde haviam vivido tantos momentos de dor e alegria. Você quer saber uma coisa? O quê? Mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento, eu não mudaria nada. Como assim? Se não tivesse passado por tudo isso, talvez não valorizasse tanto estar aqui agora. Talvez não soubesse o quanto esta família é preciosa. Eduardo a abraçou forte. Você é sábia, minha filha. E corajosa, Tainá acrescentou. A irmã mais corajosa do mundo. Naquela noite, depois que Tainá dormiu, Eduardo encontrou Júlia no jardim, sentada na fonte onde tanto sofrimento havia acontecido, mas que agora era apenas um lugar de paz. Não consegue dormir? Estou só pensando, ela respondeu, fazendo espaço para ele se sentar ao lado. Em quê? Em como é estranho o destino. Neide tentou nos destruir, mas acabou nos unindo ainda mais. Jandira me vendeu, mas isso me trouxe de volta para casa no momento certo para salvar Tainá. Eduardo olhou para as estrelas. Sua mãe Helena sempre dizia que tudo acontece por uma razão. Talvez ela estivesse certa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a paz da noite. Pai, Júlia disse finalmente, usando a palavra que ainda a emocionava. Sim, filha. Eu te amo, e não importa quantos anos perdemos. O que importa é que estamos aqui agora. Também te amo, Lúcia, para sempre. E ali, no jardim perfumado pelos girassóis que plantaram juntos, pai e filha selaram um amor que havia resistido ao tempo, ao trauma e à separação. Um amor que, como escrevera Helena, era verdadeiramente eterno. 3 meses depois, Eduardo criou a Fundação Helena Cardoso, dedicada a reunir famílias separadas por sequestro ou adoção irregular. A primeira pessoa que a fundação ajudou foi uma mãe que procurava seu filho há 8 anos, e toda quinta-feira, Júlia visitava Neide na prisão, não por obrigação, mas por escolha, porque havia aprendido que perdoar liberta mais quem perdoa que quem é perdoado. A família Cardoso havia aprendido que o amor verdadeiro não é apenas aquele que celebra nos momentos felizes, mas principalmente aquele que resiste, protege e reconstrói nos momentos de maior escuridão. E esse amor, descobriram eles, é realmente eterno.